Vamos continuar trabalhando o balanço patrimonial. Agora, detalhando um pouco como o CPC 26 ele trata esse assunto. Então, vejam, lá segundo o CPC 26, que é o pronunciamento técnico aí, número 26, no item 60, ele diz o seguinte: a entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes e passivos circulantes e não circulantes como grupos de contas separados no balanço patrimonial, de acordo com o CPC 26, conforme nós já vimos da Lei 6.404, exceto quando uma apresentação baseada na liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante. Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos e passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez. Fechado? Por ordem de liquidez. Então, pessoal, aqui, claro, não contradiz a Lei 6.404. Na verdade, na hora de classificar regra, independente da norma ou da lei, usa-se o quê? Circulante e não circulante subdividido nos outros itens, e eu analiso pela ordem decrescente de liquidez. Porém, você tem que tomar muito cuidado por causa desse texto lá do CPC 26, porque se ele trouxer a literalidade, você vai ter que seguir isso. Então, quando o CPC 26 ele traz isso, eu faço aqui um resumo para você, tá? Eu faço aqui um resumo que a classificação das contas do ativo e do passivo segundo o CPC 26, o que é que eu vou ter? Regra, eu vou dividir em circulante e não circulante. Porém, há uma exceção, como ele diz. A regra eu vou dividir em circulante e não circulante, mas há uma exceção, que é o quê? Que eu vou classificar pela ordem de liquidez. E aí, pessoal, ao dividir circulante e não circulante, eu já trago uma ordem de liquidez. Porém, ele diz que quando a liquidez, olha o que ele fala, quando a liquidez proporcionar informação mais confiável e relevante, tá? Aí, se essa exceção for aplicável, eu aplico a ordem de liquidez para todos os ativos e passivos. Show de bola? Então, quando a liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante. Tranquilo? Então, pessoal, é um ponto importante que a gente tem que prestar aí
bastante atenção. Tranquilo? Show de bola. O que é que eu tenho agora? Tem uma questão aí que ele diz, olha, quando a apresentação do balanço patrimonial baseada na liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante, a entidade deverá apresentar seus grupos de contas de forma sequenciada, sem separá-los em circulante e não circulante. Claro, eu não trouxe aqui, pessoal, a informação sobre os pronunciamentos, mas deve ter tido alguma coisa. Então, segundo o pronunciamento, essa afirmativa, ela está certa. Pode ter certeza. Tá bom? Então, essa afirmativa aí, ela está certa. Show de bola! Continuando. Na Lei 6.404, pessoal, agora nós vamos detalhar os itens que compõem o ativo. Começando aqui pelo ativo circulante. Fechado? Olha o que diz aqui. Então, pessoal, ativo circulante, que vai ser a sigla AC, tá? Ativo circulante. Eu tenho aqui bens mais direitos, tá? De curto prazo. Show de bola, Felipe. Tranquilo. E aí, esses bens e direitos de curto prazo, eles vão considerar até um ano, pessoal. Regra. Exceto é o quê? Vai existir quando eu tiver o ciclo operacional que a gente vai estudar mais à frente, tá? Que a gente vai estudar aí mais à frente, tranquilo? Ó. A gente vai estudar a questão do ciclo. Show de bola? E aí as contas serão classificadas do seguinte modo. No ativo circulante. Tá certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, eu vou explicar o que é isso, e as aplicações em despesa do exercício seguinte, que a gente até adiantou em aula passada, que são as despesas antecipadas, tá? Então, o que eu vou ter basicamente aqui é isso, olha, eu tenho aqui uma linha, onde vamos supor que esse dia aqui, dia 31 de dezembro de 20x0, seja aqui a data das demonstrações contábeis, tá? A data das demonstrações contábeis. E aí eu estou elaborando o balanço nesse dia. Tudo que for no exercício seguinte, pessoal, ou seja, considerando essa data até 31 de dezembro de 20x1, tá? Ou seja, aqui seria que é 1º de janeiro, pessoal. Então, aqui do 1º de janeiro até 31 de dezembro, eu vou ter o quê? Eu vou ter o exercício seguinte, ou exercício aí que nós vamos chamar de subsequente, tá? Exercício aí subsequente, tá bom? Pronto. Show de bola. Bom demais. Então, o que é que eu tenho mais, Felipe? Olha. E aí, pessoal, nós vamos ver que após o exercício social subsequente, aqui, ó, olha aqui, após o exercício social subsequente,
ou exercício seguinte, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter aqui, ó, os bens mais direitos de longo prazo, que isso é maior do que 1 ano. Então, eu vou ter o ativo realizável a longo prazo. Show de bola? Pronto. Bom demais. Olha aí a nossa avaliação. Perfeito. Então vamos avançando, tá? Aí, pessoal, eu vou detalhar agora os 3 subgrupos do ativo circulante. Então eu tenho as disponibilidades, claro, de forma trazendo até o anterior. Olha, as disponibilidades são os valores que estão disponíveis para a entidade. Nós vamos ver o que é que entra. Entra o dinheiro em moeda, dinheiro, nota ou moeda, os depósitos bancários e as aplicações financeiras de curto prazo, que são as imediatas. Os direitos realizados no curso do exercício social subsequente foi o que nós mostramos aqui. Ou seja, na hora que eu elaborar o meu balanço, tá? Regra, vão utilizar o exercício social, final ali do ano civil, 31 de dezembro, pode ser outra data. Eu vou pegar o quê? O outro ano. E o outro ano, como exercício social de 1 ano, seria o ano subsequente. Então, seria de 1º de janeiro de 20x1 até 31 de dezembro de 20x1. Eu teria aí ativo circulante. Todos os direitos realizáveis, sejam direitos realizáveis pessoais ou direitos realizados propriamente dito, bens ou direitos. Tá? Então, se eu tenho um estoque para vender no exercício seguinte, ativo circulante. Se eu tenho um saldo de cliente a receber no exercício seguinte, ativo circulante. É isso. Tá? Pronto. E as aplicações e recursos de despesa do exercício seguinte, ou seja, o do exercício seguinte, despesa antecipada, também ativo circulante, depois a gente vai diferenciar também ativo circulante e não circulante para as despesas antecipadas. Show! Então, o ativo circulante, pessoal, as disponibilidades também são chamadas de caixa e equivalentes de caixa. Então, no saldo de disponibilidades vão ser classificados elementos do ativo que representem dinheiro ou que possam ser convertidos em dinheiro de forma imediata, tá? Então, eu vou ter alguns exemplos. Eu vou ter o que ele chamou de caixa. Então, de caixa vai ser o quê? São os valores em espécie, seja moeda ou nota, e numerários em trânsito. Tranquilo? Show de bola? Beleza. B, numerários em trânsito que estão se deslocando, por exemplo, num carro da empresa ou num carro forte. B, eu vou ter o saldo de bancos. Tá bom? Então, são valores depositados em contas bancárias tá? E seja conta corrente, conta poupança
E também o quê? As aplicações que nós chamamos de as aplicações financeiras, que nós chamamos de liquidez imediata. Tranquilo? Ou seja, até 3 meses da data da aquisição. Claro, há outros requisitos também que nós devemos ter cuidado em relação a isso, tá? Em relação a isso, tranquilo? Como, por exemplo, essas aplicações não pode ter risco grande de mudança de valor. Então, ações não entraria aqui. Então, aplicações financeiras de liquidez imediata é aquela que a empresa aplica e até 3 meses da data da aquisição ela já consegue converter em dinheiro. Geralmente são aquelas aplicações que têm liquidez diária. Uma aplicação em uma CDB, um certificado de depósito bancário, outra aplicação que tem aí liquidez diária, tá bom? Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. O que é que a gente vai ter? Olha, eu tenho 2 tipos de direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. A gente já viu. É tudo aquilo que vai ficar no exercício seguinte, no exercício subsequente, até 1 ano após a data do balanço. Se o balanço fosse em junho, seria de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte, tá? Então vai entrar aqui os direitos que eu chamo de direitos reais, tá? Ok? Que são os bens. E eu tenho o que nós chamamos de direitos pessoais. Tá certo? Que são os direitos ou créditos a receber. Quando eu falo créditos, no sentido aí usual da palavra, tá bom? No sentido aí jurídico da palavra. Eu tenho aqui vários exemplos. Eu vou ter aqui, ó, exemplo, tá? Eu vou ter os estoques. Claro, eu vou ter estoques de curto e longo prazo. O estoque é um bem, é um direito real. Eu tenho, por exemplo, valores a receber de clientes, de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias. Eu tenho duplicatas a receber. Tá? Etc. Tá bom? Eu tenho também o quê? Eu tenho tributos a recuperar. É como se fosse aí sobre grupos. Ou seja, tudo que é recuperar e receber é ativo. E tributos a recuperar seria um exemplo que eu tenho aí de itens a receber. E eu tenho aplicações financeiras de... Aplicações financeiras que eu vou chamar de curto prazo, tá? Que não é as aplicações de financeira de liquidez imediata, tá? Seriam aquelas que têm vencimento acima de 90 dias, ou seja, 3 meses, ou tem uma característica que tem aí uma mudança, né, significante de mudança de valor, por isso não ficaria ali na aplicação financeira de liquidez imediata. Show de bola? Tranquilo?
Pronto. Lembrando que aplicações de recurso em despesas do exercício seguinte é o que nós chamamos aí de, olha aqui, de despesas antecipadas, tá? São as despesas antecipadas que a gente já estudou e, claro, se for de curto prazo, ela fica aí no ativo circulante, tá bom? No ativo circulante. Pronto. Vamos lá, pessoal, importante. Olha o que a gente vai trabalhar agora, tá certo? Ele diz que quem é que fica no ativo circulante? Olha, isso daqui é NBC-TG 26, tá? Lembrando que segundo o ativo circulante, tá? Você vai observar que ele fala muito em ciclo operacional. E aqui leia-se, na verdade que eles falam exercício social. Se o ciclo operacional ele não for claramente identificável, o que é que acontece? O meu ciclo operacional, segundo o CPC 26, presume-se que é 12 meses, tá bom? 12 meses. Então, pessoal, o ativo segundo o CPC 26 deve ser classificado como circulante quando satisfazer qualquer dos seguintes critérios. Espera-se que seja realizado ou pretende que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Quando eu vou falar cada item, está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. E é caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca para uso ou liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Lembrando que todos os demais ativos devem ser classificados como não circulantes. Essa aí é uma análise que vamos fazer. Beleza? Pronto. É importante aí, pessoal, ter esses procedimentos. Então, vejam, aqui não vai nada contra a Lei 6.404. Está nos conformes. Primeiro, o que chama lá de exercício social, que eles chamam de ciclo operacional, mas a gente vai ver, pessoal, que tem uma explicação depois para o ciclo operacional, mas em tese o ciclo operacional ele é de 12 meses, como vimos aqui. Claro, ele pode ser maior ou menor, né? Mas quando ele não for claramente identificável, presume-se que é de 12 meses. Ora, circulante é aquilo que é curto prazo, é aquilo que vai ser vendido, vai ser consumido no decurso normal, é aquilo que está com o propósito de ser negociado. Se eu tenho um estoque para vender, ele está disponível para venda, ele é curto prazo. Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Foi o que nós explicamos aqui. Olha aqui, pessoal. Foi o que nós explicamos aqui, ó. 12 meses após a data do balanço, tá? E é caixa equivalente de caixa, é recurso ali disponível, a menos que ele não possa usar. Aí, se tiver vedado, isso vai ser, né, vedado até 12 meses, isso não vai ser ativo circulante. Lembrando que caso não atenda um desses requisitos, aí todos os demais são ativos não circulantes. E há subdivisão no CPC 26 de ativo não circulante realizável a longo prazo, investimento imobilizado intangível. Feito isso, vamos fazer uma questão. De acordo com o NBC-T, que ele falou aí, a apresentação das demonstrações contábeis, a entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes e passivos circulantes e não circulantes, como grupos de contas separados aí no balanço patrimonial. Show de bola. O que mais? Assinale a alternativa que atende ao critério para que um ativo seja classificado aí como circulante, tá? E aí ele vai me trazer algumas informações. Pronto.
Olha aí. Não está disponível para venda nos próximos 24 meses de operação da entidade. Olha, pessoal, para ser ativo circulante, se ele não está disponível nos próximos, ele pode estar em menos, mas não atender. Ele tem que estar disponível para venda nos próximos 12 meses de operação da entidade. Espera-se que seja realizado em até 12 meses após a data do balanço. É caixa equivalente de caixa, menos que sua troca ou liquidação de passivos se encontre vedada por 12 meses e não 24 meses. Está aqui, pessoal. A base é 12. A base é 12. Está mantido com o propósito de ser negociado. Perfeito. Gabarito, letra D. Nós vimos aqui. Ó. E possui prazo de recebimento para os direitos de até o término do exercício social vigente. Não, é do exercício social seguinte. Tá? Então, o gabarito é letra D de dado. Pessoal, o ativo não circulante. A gente sabe aqui que o ativo não circulante, né? Só relembrando o que a gente já viu, é fácil. O ativo não circulante é você lembrar da dica RI 3 vezes, RI elevado a 3. Eu vou ter o ativo não circulante o quê? Eu vou ter, o ativo não circulante, você já sabe. Só para a gente relembrar. Realizável a longo prazo. A longo prazo. Investimentos. Imobilizado. E intangível. E intangível, tá bom? E intangível. Pronto, só lembrando, pessoal, o que está lá na Lei 6.404. Ele diz, no seu artigo 179, que as contas serão classificadas do seguinte modo. No ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos, as sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. E aí a gente vai explicar isso para você. Então, pessoal, o primeiro é fácil, né? Eu tenho no ativo realizável a longo prazo, os direitos realizados após o término do exercício seguinte. Eu tenho tanto direitos, né? Olha aqui, vão ser após o término do exercício seguinte. Ou seja, após um ano. E aí vai entrar todos esses. Estoques, clientes, duplicados, receber, tudo que é após o término do exercício seguinte. Acima de um ano. Esses direitos realizáveis, eles podem ser reais ou pessoais. Do mesmo jeito, geralmente, regra, as mesmas contas com as devidas exceções que estão no circulante vão estar no realizável a longo prazo, dependendo do prazo de realização. Claro que não entraria ali caixa, bancos e aplicações de liquidez imediata. E aí eu venho para o segundo passo, que ele me diz o seguinte, olha pessoal, quando eu tiver, presta atenção, uma venda, um adiantamento ou empréstimo, a sociedades coligadas ou controladas, a sócios ou acionistas, administradores ou diretores, uma dessas interligações, desde que não seja a operação usual da empresa, ou seja, não faz parte da sua atividade, mesmo sendo de curto prazo, isso vai ser longo prazo. Então, cuidado, pessoal. As bancas gostam de colocar essa pegadinha. E aí, o que é que você precisa saber? Olha, você precisa saber o seguinte, que, por exemplo, presta atenção, quando eu tenho um supermercado que não empresta dinheiro, ele empresta dinheiro a um sócio, mesmo que seja 90 dias, isso vai ser realizável a longo prazo. Mesmo que seja 100 dias, isso vai ser realizável a longo prazo. Mesmo que seja 3 anos, isso vai ser realizável a longo prazo. Entenderam? Pronto, Felipe, show de bola, tranquilo. Vamos lá. Agora, se o supermercado
ele vende a uma sociedade coligada, isso é a operação usual dela, vende o alimento. Então, se a operação usual dela, aí eu vou classificar em curto e longo prazo, a depender do prazo. Entenderam? Então, eu tenho que ter essa conexão, mas eu tenho que verificar se é atividade ou não da empresa. Se for atividade, aí eu vou classificar em curto e longo prazo, a depender do prazo. Se não for atividade, eu não faço isso. Beleza? Só para a gente fechar, pessoal, eu trouxe aqui um resuminho para você, tá bom? Eu trouxe aqui um resuminho para você. Lembrando que os direitos realizados após o término do exercício seguinte, tá? E aí, aqui entra exemplo dos diversos estoques, clientes, duplicatas a receber, tá? Despesas antecipadas e assim por diante. Tranquilo? Show de bola. E eu tenho direitos realizáveis derivados de... Aí, ó, eu tenho que ter venda, adiantamento ou empréstimo. Há uma sociedade coligada ou controlada, um diretor, um administrador, um sócio, acionista ou participante no lucro, desde que não seja um negócio usual na exploração, ou seja, não faça parte da sua atividade. Então, é um supermercado emprestando dinheiro a um sócio, a um diretor, a um acionista, tá? Ou então, um banco vendendo biscoito para uma sociedade coligada ou controlada. Então, isso daqui, pessoal, mesmo, olha aqui, mesmo sendo de curto prazo, mesmo sendo de curto prazo, classifica-se como realizável a longo prazo. Tranquilo? E assim que deve ser feito. Então, pessoal, mais uma aula aqui concluída para você. Trouxemos aí todos os pontos que são interessantes.